Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e eu começo este Boa Noite Gigante falando o seguinte: Paulo Brax, você que é o atual diretor executivo do Vasco da Gama, aprenda, não é fácil fazer futebol no Clube de Regatas Vasco da Gama, muito pelo contrário, é difícil. E como é difícil, nós que somos torcedores vascaínos já sabemos muito bem disso. Não à toa, o grande slogan, a frase do Vasco é contra tudo e contra todos. E mais uma vez, nesta quarta-feira, feriado em que o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo está parado, não deveria julgar, não deveria avaliar processo. O julgamento que estava marcado para amanhã, quinta-feira, dia 3 de novembro, às 2 horas da tarde, para julgar aí e dar uma decisão muito provavelmente favorável ao Vasco da Gama, foi adiado. Ou seja, o Vasco vai ter que ir domingo até Itu, precisando não perder, necessitando do resultado. Então é contra tudo e contra todos, porque agora o Vasco vai virar réu também, um novo artigo foi colocado no julgamento contrário ao Vasco. Com todo respeito, é uma bagunça aí que acontece e a gente que é torcedor vascaíno tá cansado de sempre apanhar e nunca tem ninguém para nos defender. Mas enfim, a gente vai explicar essa situação que com toda certeza me revoltou e vai deixar você também bastante revoltado sobre o que acontece dentro do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo do nosso futebol brasileiro. Mas enfim, vamos falar de Vasco da Gama, mas é claro, antes, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo onde está escrito inscrever-se, aperte aí nesse botãozinho para ajudar o nosso crescimento. A gente quer muito chegar aí agora aos 72 mil inscritos e precisamos da sua ajuda, então se inscreva. Só apertar nesse botãozinho aí, inscrever, se você não paga, você não tem nenhum trabalho, é só apertar nele que você automaticamente é um inscrito do nosso canal. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo, colocar aí uma meta de 1000 joinhas, é fácil e sei que juntos vamos conseguir. E principalmente também, ative seu sininho de notificação do lado desse botãozinho inscrever-se e deixe aí os comentários aqui embaixo a sua opinião sobre o que você acha do posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo indo completamente contrário ao Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes que vocês perguntem, coloque aí também nos comentários. Lucas, poxa, muitas informações aí surgiram nesta tarde de quarta-feira sobre contratações. Walter do Cuiabá, Wellington Rato, Eduardo Coudet. Você não vai falar nada sobre isso? Já falei no Fala Gigante, coloquei às 2 horas da tarde, esse vídeo que tá aparecendo aqui ou aqui em cima nesse card para vocês. Então assim que acabar o nosso vídeo, corre lá para você ficar por dentro de tudo que aconteceu nesta quarta, se tratando do mercado do Vasco para 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas agora sim, vamos falar sobre a STJD? Pois o que aconteceu? Primeiro vamos por ordem, né? Pois pela parte da manhã, o procurador do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, Ronaldo Piacent, encaminhou um pedido. Nesse pedido, esse procurador pede o adiamento da sessão. Pedia, né? Pois essa informação surgiu pela parte da manhã desta quarta. Esse pedido se deu pelo procurador a admitir a necessidade de incluir novos pontos ao processo, o que estava antes desse pedido sendo analisado no processo. O Sport como réu sendo ali indeferido nos artigos 205, 213 e 214, além também do artigo 19 e do artigo 20 do Código da CBF, né? Então eram 5 artigos aí contra o Sport. O Sport, antes mesmo, né, claro, desse procurador pedir o adiamento, também, na noite da segunda-feira, fez um pedido de adiamento, pois o Sport acreditaria que uma decisão favorável ao Vasco iria acabar com a última rodada da Série B. Ou seja, o Sport fez esse pedido segunda e nesta manhã de quarta-feira foi confirmado que um procurador do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, o Ronaldo Piacent, também fez outro pedido, analisando e realmente achando que seria necessário admitir esses novos pontos. Quais seriam esses novos pontos, segundo o procurador? A inclusão do goleiro House do Vasco, pois, segundo esse procurador, no fundamento 254, parágrafo 1, inciso 1, esse artigo diz sobre a agressão.
E de fato o House chegou a agredir um jogador do Sport, isso é fato, mas foi no momento em que a torcida do Sport invadiu o campo, os jogadores do Vasco estavam correndo e durante o percurso lá do gol, na comemoração até o vestiário, o House deu um encontrão com o jogador do Sport. Para esse procurador foi considerado uma agressão, mas era uma agressão enquanto os jogadores do Vasco da Gama estavam correndo dos torcedores do Sport. E o outro pedido realizado pelo procurador seria a inclusão do Vasco da Gama no processo colocado no artigo 257, parágrafo 3 do SBJD, que fala que participação em rixa, conflito ou tumulto durante a partida. Ou seja, segundo esse procurador, o Vasco participou de uma rixa, criou conflito e causou confusão à partida. Ou seja, esse relator veio para tumultuar o processo e colocar o Vasco também como réu. Então hoje, antes de prosseguir com as informações, eu já deixo minha opinião. É uma bagunça o que acontece. O Vasco vai até a Ilha do Retiro, empata o jogo no final da partida, comemora o seu gol, os torcedores do Sport invadem ao jogo, correm atrás dos jogadores do Vasco da Gama, tentam invadir o vestiário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vice-presidente do Sport e o goleiro reserva do Sport agridem ao massagista do Vasco. Torcedores do Sport agridem a uma bombeira do Corpo de Funcionários da Ilha do Retiro. E essa confusão toda, segundo o procurador, se deu por problemas causados pelo Vasco da Gama. O Vasco que causou isso tudo. Então, com todo respeito, é um tremendo absurdo, é uma palhaçada o que está acontecendo nesta quarta-feira à tarde com esse pedido realizado pelo procurador do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. E volto a repetir o nome, Ronaldo Piacente. E qual seria a necessidade desse julgamento? O procurador entende que devem ser julgados no mesmo instante, no caso, colocar esses dois pontos, o Vasco e o House também inseridos no julgamento, e todos eles devem ser julgados no mesmo instante. Ou seja, não poderia ocorrer um julgamento amanhã sem esses dois pontos e nas outras semanas ocorrer mais um julgamento. Segundo informações, foi esse o posicionamento do procurador. E além disso também, o Ituano e o Bahia entraram na disputa como terceiros interessados na noite desta terça-feira. Eles também passaram a olhar este processo como forma de prejudicar tanto o Ituano, que caso o Vasco conseguisse 2 pontos, iria conquistar o acesso e o Ituano não teria mais chances de subir, e o Bahia também entrou como interessado por entender que em caso de um acesso do Vasco, o Bahia sairia prejudicado, ou seja, estaria o Vasco ali de canto e Bahia, Ituano e Sport juntos contra os Gigantes da Colina. E agora, além disso tudo, além de Bahia e Ituano entrarem como interessados, o Vasco também seria um réu, segundo esse procurador da STJD. O Vasco poderia pagar uma multa de até R$20 mil e o House pegar 6 jogos de suspensão. Então esse foi o pedido realizado pela parte da manhã. Lembrando, primeiro momento, Sport entrou lá com o pedido na segunda-feira, departamento jurídico. Nesta quarta-feira de manhã, esse procurador entrou também com esse pedido, o Ronaldo Piacente, pedindo adiamento do processo pela inserção de mais 2 pontos. E aí, na parte da tarde, por volta aí das 2 horas, 1h30 da tarde, uma informação em urgência, pois a auditora do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva adiou o julgamento de Vasco e Sport, que estava marcado para amanhã, às 14 horas. A relatora do processo, naquele momento, era a auditora Adriane Hassen, e deferiu o pedido da Procuradoria, no caso do procurador que realizou esta solicitação. O processo foi adiado da pauta da 4ª Comissão Disciplinar. O adiamento foi concedido após a Procuradoria editar e inserir o Vasco pelo tumulto causado, segundo o procurador, no artigo 257, e o House também por praticar agressão física lá no artigo 254. Foi solicitado esse pedido e aceito que o processo seja julgado em conjunto, ou seja, o Sport nos artigos 205, 213 e 215, e também nos artigos 19 e 20, e o Vasco da Gama nos artigos 257 e 254. Esse processo vai retornar à pauta, na próxima pauta, de julgamentos, que será ainda agendado. Ou seja, ainda não há uma definição de quando será marcado esse julgamento. Próximo não, Este julgamento. Como está aparecendo aí em nota, diz assim, abre aspas. De ordem da doutora, auditora relatora da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça, doutora Adriane Hassen, referente às petições encaminhadas pelo Esporte Clube do Recife, Vasco da Gama, Ituano Esporte Clube Bahia, bem como adiamento encaminhado
pela Procuradoria do STJD nos autos do processo. Informo que, através de despacho, foi deferido o pedido requerido pela Procuradoria para retirar de pauta o supracitado processo para que seja julgado de forma conjunta os fatos analisados no adiamento da denúncia para a próxima sessão a ser realizada pela 4ª Comissão Disciplinar. Ou seja, torcedor, o processo está adiado. E segundo informações do GE, a diretoria do Vasco está perplexa. Paulo Brax, o departamento de futebol, estão todos perplexos com esta decisão aí do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, porque é realmente inacreditável. O réu, que é o Esporte Clube do Recife, entrou com um pedido na segunda-feira, o pedido não foi acatado pelo STJD, né, por parte do esporte, mas o réu está tendo aí algo favorável a ele, o que é inacreditável, é de fato contra tudo e contra todos, e volto a repetir, o Vasco faz o seu gol, o Vasco empata a partida, o Vasco comemora o seu gol, os torcedores do esporte invadem com a intenção de ir atrás do jogador do Vasco. O Vasco tem massagista agredido, o Vasco passa por problemas dentro do vestiário, teve que colocar baús na porta para não sofrer invasão de jogadores e torcedores do esporte. O Vasco vivencia um clima hostil dentro de Pernambuco e mesmo diante disso, o Vasco ainda sofre, podendo ser punido no artigo 254, aliás, no artigo 257, por causar tumulto. É inacreditável o que acontece, e aí através disso, né, que eu falo o que eu trouxe para vocês lá no início. Paulo Brax, não é fácil fazer futebol no Vasco. Você que passou por Inter, passou por América Mineiro, aprenda hoje que fazer futebol no Vasco não é fácil, é difícil. Pois o que o GE apurou é que a inclusão desta denúncia contra o clube e o adiamento, né, desse processo incomodou o Vasco. Uma pessoa do clube disse ao GE que todos estavam perplexos aí com essa decisão. O que é de fato, sim, completamente notável, né? Notório, que há motivo para ficar perplexo, porque além do julgamento ser adiado, o Vasco ser prejudicado, o Sport ser favorecido, o Ituano e o Bahia também, o Vasco também pode ser prejudicado por estar agora entrando como um réu no processo ao lado do Sport. É uma palhaçada, é inacreditável, não falo da lei em si, do julgamento em si, não vou entrar em mérito de justiça aqui, em mérito de desporto, porque é de judiciária, porque posso me complicar com isso, mas na minha opinião é uma decisão incabível, algo que não tem nexo algum se tratando de futebol. A cada vez mais eles bagunçam o futebol brasileiro, e não reclamem, porque de fato é uma bagunça. O Vasco sai como prejudicado e o julgamento é adiado acima de tudo. É uma palhaçada. Mas, enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha. Eu já cansei disso daí, porque é sempre assim, é sempre contra o Vasco da Gama, é linha do VAR que é descalibrada, é STJD contrário ao Vasco, então já chega, né? Mas vamos que vamos. O que acontece? Falar sobre essa batalha de Itu, que agora é real. O Vasco vai ir para Itu, precisando vencer ou empatar, não pode perder. Essas são as informações que a gente tem aqui. Os ingressos estão esgotados, tanto pro lado da torcida do Vasco quanto pro lado da torcida ituano. Ingressos esgotados, o estádio estará lotado, abarrotado de torcedores. De fato, uma pressão grande que será feita contra o Vasco. E a Globo vai passar essa partida, irá transmitir. A grade foi alterada, para vocês terem noção o tamanho do Vasco da Gama. A grade da Rede Globo foi alterada. Isso nunca aconteceu na história. O Caldeirão do Hulk, o Domingão do Hulk, não sei, estará passando para as 3h50 da tarde e o jogo, que normalmente ocorre às 4, vai ser transmitido às 6h30, porque a Globo não conseguiu alterar a grade da CBF. Então, com isso, ao invés do jogo ser 4 horas, normal, de Flamengo, Botafogo, Fluminense, não irá acontecer. O jogo do Vasco estará acontecendo às 6h30 e o que iria começar às 6h30, que seria esse Domingão do Hulk, vai passar para as 3h50. Esse é o Vasco, esse é o tamanho do Vasco. Ainda dizem que nós somos pequenos, que nós somos minúsculos. A Globo vai alterar a grade toda dela para transmitir o jogo e fazer com que vários torcedores sequem aí o nosso gigante da colina. E para finalizar o vídeo agora, rapidamente, falar sobre Vinícius Paiva, cria das categorias de base do Vasco, não vai jogar essa partida. Foi confirmado ontem, numa entrevista coletiva concedida pelo técnico Carlos Pimentel do Ituano, que o valor de R$1 milhão que deveria ser pago ao Vasco pelo Ituano para a liberação do Vinícius não será viável. Esse valor é porque está em contrato. Vinícius é um atleta do Vasco que está emprestado ao Ituano, e o Ituano, para conseguir a liberação do Vinícius, teria que pagar esse alto valor. O Ituano não quer pagar, então o Vinícius não enfrenta o Vasco da Gama. O técnico do Ituano, inclusive, disse assim: não tem chance de jogar com essa multa. Vamos fazer uma vaquinha, vamos tentar fazer uma vaquinha com todo mundo, no caso rindo, e ele prossegue:
Não tem chance. Realmente é um valor que, se não me engano, só foi pago uma vez no futebol. Ele é um menino de ouro que continua nos ajudando na sessão de treinos, sabe o papel dele. E finaliza. É uma perda significativa, mas a solução dos nossos problemas está sempre dentro do vestiário. Ou seja, Vinícius Paiva não enfrenta o Vasco da Gama, uma peça importante aí do Ituano, né, que pertence ao Gigante da Colina, e é desfalque para essa decisão no próximo domingo. Mas é um absurdo, fiquei muito revoltado sim com tudo que aconteceu. Inclusive, né, o Vasco colocou uma nota de repúdio agora há pouco na parte da tarde sobre isso, e só para finalizar o vídeo, gostaria de trazer a vocês. A nota, como está aparecendo aí na imagem, diz assim: a diretoria do Vasco recebeu com perplexidades apontamento o adiamento do julgamento no STJD às vésperas do mesmo. O Vasco da Gama entende que nada pode ser mais prejudicial à competição do que os incidentes violentos e a falta de segurança que interromperam o jogo Sport versus Vasco na Ilha do Retiro. A denúncia contra o Vasco no processo por rixa, conflito ou tumulto durante a partida, apresentada após 15 dias da realização da partida, fruto de um pedido do Sport, é totalmente infundada. As imagens são absolutamente claras. A confusão foi promovida exclusivamente pela invasão da torcida Sport no campo, facilitada pela falta de segurança da Ilha do Retiro. Deve preocupar a todos que prezam pelo respeito às regras e defendem um combate firme à violência no futebol, a possibilidade de interferência em um julgamento que deverá ser estritamente técnico. A nova era do futebol brasileiro não permite mais esse tipo de situação. O julgamento é consequência das barbaridades ocorridas no jogo. O atleta Raniel foi ofendido moralmente antes, durante e depois da partida por torcedores e dirigentes do esporte. Funcionários do Vasco, bombeiros que estavam lá para cuidar da integridade física de todos, foram covardemente agredidos. Os dois atletas do Vasco, inclusive, foram punidos sumariamente e sem um julgamento, ficando fora de 2 rodadas decisivas do campeonato. O Vasco, o Campeonato Brasileiro e o futebol são vítimas da invasão do campo e paralisação da partida. A diretoria do Vasco confia na justiça e na lisura do tribunal para cumprir os regulamentos após gravíssimas ocorrências durante a partida, que foram inclusive reprovados de forma enfática pelos corretos pronunciamentos da CBF e do próprio STJD após a partida. Então, um tremendo absurdo, Vasco se posicionando da maneira correta em nota, e além do mais, só para confirmar também todas as informações, domingo Raniel e Luiz Henrique estão à disposição para a partida contra a equipe do Ituano. Com esse julgamento, os dois estarão à disposição. Absurdo! Realmente, contra tudo e contra todos, é sempre isso, estamos cansados, a gente espera aí que algo favorável possa acontecer nesse julgamento, mesmo diante de um acesso domingo contra o Ituano. A gente torça aí para que o esporte possa ser prejudicado agora, com perda de mando, com multa, perda de pontos, porque é inacreditável o que está acontecendo no nosso futebol com essa decisão do STJD. Deixa a sua opinião aí nos comentários, a gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, feriadão, e contamos com o compartilhamento desse vídeo, com a subscrição, com o seu like, com o seu gostei, com o seu joinha, como você preferir falar, para ajudar na nossa divulgação e no nosso crescimento. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.